Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, editor do Diário do Noroeste. Hoje nós damos sequência à série de entrevistas com os prefeitos eleitos da nossa região. Recebendo hoje o Caetano, prefeito eleito de São Pedro do Paraná. Prefeito, muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bom dia, Adão, muito obrigado. Bem, nós vamos começar falando então da apresentação. Todo prefeito que chega, ele fala com a sua cidade e fala também, no nosso caso, com o Extremo Noroeste. Então, aproveite para se apresentar, por gentileza, quem é o Caetano? Bom, Caetano, como é que eu vou dizer? Caetano é empresário, fui profissional de carreira de grandes empresas, fui diretor por muitos anos e há alguns anos me mudei para São Pedro do Paraná, a cidade que nós escolhemos, eu e minha família, minha esposa, para ser o nosso lar. E depois de chegar em São Pedro, nunca fui político, nunca fui envolvido com a política, mas optamos por participar da política na cidade e, graças a Deus, conseguimos ser eleitos agora, no último pleito, para começar os trabalhos a partir do dia 1º de janeiro. Então vamos lá, o Caetano é filiado ao PL. Sim. E tem como vice o Celso do União Brasil. Exatamente. Como se deu essa coligação? Ela é tranquila, é natural? Foi acontecendo naturalmente. Nós, na eleição passada, disputamos por um outro partido, mas foi tirado esse partido da gente, né? Os ajustes políticos. E, através de uma parceria com o deputado federal Giacobo, que é o presidente estadual do PL, ele nos passou o diretório do PL no município. E o União Brasil não tinha diretório, também através do deputado do Carmo e o deputado federal Francischini. Nos passaram o partido que nós coligamos os dois para acomodar todos os candidatos a vereador para disputar a eleição. O prefeito, na campanha, naturalmente, deve ter andado bastante, visitado as residências. O que pensa e o que pede o eleitor de São Pedro? O eleitor de São Pedro pede muito, em primeiro lugar, transparência e pede muito moradia e saúde. São as duas bandeiras muito fortes no município. Nós estávamos aí num jejum de 20 anos sem moradias populares no município e algumas unidades agora em construção, mas é o que a gente pretende trabalhar muito forte. E a questão da saúde, né, que hoje nós dependemos muito de Loanda para atender o município e nós queremos fortalecer muito o atendimento básico de saúde no município, o primeiro atendimento no município sempre. E o resultado da eleição foi muito apertado. Como é que foi essa expectativa? Dia da votação, depois contar os votos e, enfim, o resultado? Bom, nós fizemos uma campanha com o slogan que nós acabamos adotando aí, que foi olho no olho, né? Então, o olho no olho era principalmente casa por casa, falando com morador por morador. Procuramos conversar com o maior número possível de moradores, ouvindo e explanando o que a gente pretendia fazer caso fosse eleito. E, apesar de apertado, graças a Deus, funcionou. As pessoas acreditaram nas nossas propostas e a gente era contra a atual administração, éramos adversários, né? E, com isso, o peso da máquina é muito grande, a gente sabe, mas conseguimos nos sagrar vitoriosos no pleito. A população acreditou naquilo que nós tínhamos para oferecer. Caetano, e como é hoje e no futuro, imagino, como o senhor pretende construir essa relação com a oposição? Já que falamos em uma eleição tão justa, tão apertada, é natural que haja uma divisão inicial, quando, embora as urnas já tenham esfriado, os ânimos ainda ficam quentes por algum período. Como é que o senhor pretende dar encaminhamento nessa conversa? Na verdade, sim, a eleição ela terminou dia 6 de outubro. A partir do dia 7, eu sou o prefeito eleito e pretendo administrar o município para todo mundo, para todos os moradores. Evidente que não só para quem deu seu voto de confiança para a gente. Nós temos que administrar para todo mundo e, como eu disse, a eleição ficou para trás. Nos próximos 4 anos, nós temos que unificar o município, conciliar todas as pessoas do município para trabalhar em conjunto. E o adversário ficou do dia 6 de outubro para trás. Como é que ficou a relação de forças na Câmara? Nós elegemos 2 vereadores, mas os demais, já mantivemos contato com a maioria deles e sentimos uma vontade muito grande de trabalhar para a população.
Então, acredito que não vamos ter nenhuma dificuldade, todos querem o bem do município, o bem da população, e pelas primeiras conversas a gente está bem tranquilo com relação a isso. O senhor falou que moradia é uma das reivindicações do povo. O senhor tem já levantado o tamanho desse déficit habitacional? O que seria necessário hoje para começar a trabalhar? Nós temos aí por volta de 360 inscrições junto à Coapar. É evidente que isso vai ter que ser atualizado para conferir, mas acreditamos que nós temos um déficit aí de em torno de 300 unidades no município e no distrito. Até porque o distrito de Porto São José nunca havia sido contemplado com nenhuma unidade habitacional popular. O senhor, na campanha, trabalhou o tema saúde com a proposta da unidade de pronto atendimento, 24 horas, com um médico 24 horas. O senhor já também elaborou alguma coisa nesse sentido? Já está articulando com as lideranças políticas do Estado, enfim, deputados estaduais, federais, governo? Como o senhor está imaginando? Nós vamos trabalhar para implantar isso e já estivemos, inclusive, essa semana em Curitiba, tratando desse assunto e já está bem encaminhado. A partir de janeiro, já devemos apresentar projeto junto ao governo do Estado para a construção dessa unidade. É uma unidade pequena, evidente, né? Até porque o município é pequeno, mas o mais importante é para que nós tenhamos o médico 24 horas, até porque a gente não tem hora para ficar doente, né? E é uma cidade turística também. Então, a população pode ter certeza que nós vamos conseguir cumprir o que nós propomos. A gente propôs isso durante a campanha porque estava muito bem embasado, nós tínhamos apoio para realizar isso e tratamos desse assunto já essa semana e as notícias são boas. Essa comunidade flutuante, como eu disse, do turismo também é um item a mais que aumenta a importância desse serviço. Na verdade, nós temos que entender o seguinte, o turista, quando ele vem para passar um final de semana, é lógico que ele vem em busca de diversão, de lazer, mas pode acontecer de ficar doente ou sofrer um acidente, alguma coisa assim. E é importante que nós tenhamos o médico para atender bem esse turista, porque nunca se sabe quando precisa do médico, né? Então, aí vem a importância de termos o médico 24 horas para atendermos, fazermos o primeiro atendimento. Casos mais complexos, mais graves, é lógico, o município é pequeno, nós vamos levar para fora. Mas primeiro passa pelo primeiro atendimento que o paciente vai receber dentro do município. Nós vamos trabalhar muito e isso é uma bandeira que nós vamos levar já para começar a trabalhar no dia 1º de janeiro. Já estamos fazendo isso, inclusive. Quando se fala em saúde, a impressão que se dá é que todo dinheiro é pouco, todo recurso é pouco, porque as demandas são grandes, né? Quais outros gargalos que o senhor enxerga na saúde? E outra, essa questão das especialidades e daí da busca por hospitais de referência. Como que o senhor enxerga o funcionamento regional? Aí eu falo também de consórcio, falo de os hospitais de referência, os hospitais maiores, de resolutividade. O senhor tem já desenhado como operacionalizar isso e mais? O que tem, já está funcionando, é satisfatório? Hoje nós estamos passando por um gargalo no município e na região, né? Que nós temos um hospital em Loanda, que é o Hospital Santa Catarina, e esse hospital foi transformado num hospital regional do SUS no ano passado, e para atender 12 municípios do consórcio intermunicipal de saúde. Mas o que acontece? Esse hospital, quando ele foi transformado, ele já passou automaticamente a atender 12 municípios. E as obras de ampliação se iniciaram. As obras, você sabe como é, né? Elas não ficam prontas da noite para o dia. Então, nós acreditamos que nessa questão de especialidades, o Hospital Santa Catarina vai atender muito bem esses 12 municípios. Nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência, porque as obras ainda demandam algum tempo para ficar prontas. E daí a importância muito grande de ter o primeiro atendimento no município, para levar para fora somente aquilo que for mais complexo. Perfeito. São Pedro tem ali o Porto São José, que é essa grande referência turística, e as outras cidades do entorno também têm as suas atrações. E mais do que adversários ou concorrentes, são, na verdade, aliados para formar esse grande polo. Pelo menos é assim que o governo tem tratado a região ali, a já denominada Costa Rica. As suas ações como prefeito nessa direção, o que o senhor está planejando? Bom, a primeira coisa, assim, nós temos que pensar que a gente faz um trabalho, o próprio governo está fazendo com a chamada Costa Rica aí,
para atrair o turista para a nossa região. E nós, ali em São Pedro, principalmente no Porto São José, nós temos que nos preocupar em receber bem esse turista. Então, nós temos que melhorar a estrutura física, é uma necessidade. Vamos trabalhar aí para botar em Porto São José um pier flutuante para receber embarcação. Não só para isso, porque um pier, além do conforto, ele traz segurança para delimitar a área de banho na praia. Temos que melhorar a estrutura de banheiros. Temos que trabalhar com os comerciantes que atendem o turista com qualificação, treinamento, porque não adianta trazer também o visitante para a nossa casa e não recebê-lo bem, né? Nós precisamos receber bem esse visitante para que ele seja um propagador e para que possa querer voltar, né? Esse é o mais importante. O turismo, embora importante, ele não absorve toda a mão de obra, né? Tem a necessidade de gerar postos de trabalho. Como o senhor pretende trabalhar nesse segmento? Nós temos um problema hoje no município que ele vai se resolver em conjunto com outras ações. Nós temos a questão do trabalho, mas que está diretamente ligada à moradia. Hoje nós não temos a opção de criação de novos postos de trabalho, mas também, se uma empresa se instalar hoje ali, nós teremos dificuldade de arrumar mão de obra, porque pela escassez de moradia, muita gente foi embora da cidade, deseja voltar, mas não tem moradia. Então, nós vamos ter que trabalhar essas duas questões junto, de maneira conjunta, trazendo a moradia para atrair empresas, porque o empresário, a primeira coisa que ele quer saber para instalar uma empresa no município eu tenho mão de obra farta? E, paralelamente, a questão de treinamento, qualificar essas pessoas, porque o empresário, para se instalar no município, ele também quer saber, eu tenho mão de obra farta e tenho mão de obra qualificada? Então, o trabalho vai muito nessa direção. Moradia, para termos as pessoas, a mão de obra, e qualificação para que nós tenhamos mão de obra qualificada, para atrair empresas para o município. Porque nós temos que pensar sempre como empresário, né? Por que ele escolheria São Pedro do Paraná e Porto São José para instalar a sua empresa? E o turismo, mais uma vez, ele gera toda uma cadeia de atividade, por exemplo, da indústria da construção civil. Exatamente. Esse olhar exige aí desde a qualificação, desde o canteiro de obra até quem pensa esses conjuntos, né? Então, nós estamos falando, mais uma vez, de qualificação e de preparo para o mercado. E nós temos que pensar também o seguinte, não é só a construção civil, né? Então, o turista, quando ele vem se instalar, ter sua casa de veraneio ali, para passar os finais de semana, os feriados, existe uma demanda muito grande da pessoa que faz a limpeza da sua casa, existe a demanda do jardineiro que cuida do jardim, do piscineiro que limpa a piscina, porque o turista, quando ele chega, ele quer conforto, ele não quer vir para cá para realizar essas atividades. Então, tudo isso passa por ter a mão de obra e qualificar essa mão de obra. O senhor falou da população, dizendo da escassez de mão de obra. Naturalmente, nós estamos falando de evasão também, exatamente, ao longo do tempo. E aí é uma questão histórica, nós vamos colocar aí da segunda metade da década de 70, né? Uhum. Já é uma conversa longa. Mas trazendo para o nosso ambiente, quais políticas são necessárias, na sua visão, para manter os jovens, e aí reter talentos, manter os jovens na cidade, eu digo daí opções de educação, de formação, de lazer, de cultura, e mais ainda pensando já no mercado para que esses profissionais possam suprir essa lacuna que o senhor falou que existe. Como fechar essa conta? Na verdade, voltamos ao assunto que abordamos há pouco, né? O primeiro problema hoje para reter os jovens é moradia. Então, São Pedro do Paraná e Porto São José passa por um momento bastante difícil com relação à moradia. Nós temos dificuldades com casas para alugar, moradias populares. Então, o que vai segurar o jovem quando ele chega a uma certa idade? Começa a pensar em casar, mas eu não tenho moradia. Não tenho moradia e não tenho emprego. Você não consegue segurar. Então, a maneira de reter o jovem é mão de obra qualificada, para que ele não fique desempregado, e moradia, para que ele possa se instalar no município, constituir a sua família, o seu núcleo familiar. Então, essa é uma vertente que a gente observou muito na caminhada aí durante a campanha. As famílias, uma reclamação muito grande das famílias, não consigo segurar meus filhos vão embora para outros centros, porque a gente não tem moradia, porque não consigo ter meus filhos por perto, meus netos por perto.
A gente está ficando velho aqui na cidade e longe dos filhos, dos netos. Então, passa muito, no caso específico do município, por moradia, em primeiro lugar, e depois, claro, por trabalho. E essa questão do jovem querer ir embora é muito grave, né? Porque, na verdade, é o maior capital do município. Exatamente. Aí aumenta muito a responsabilidade de fechar essa conta para manter essa pessoa lá. Como eu disse, né, é um conjunto de ações. Hoje não dá para pensar simplesmente, vou tentar reter o jovem porque vamos arrumar emprego, vamos oferecer cursos profissionalizantes para qualificar, mas ele também precisa ter onde morar, ele precisa entender que a saúde, ele vai ter algum médico ali quando alguém da família ficar doente. O jovem resolveu se casar, tem um filho pequeno, ele precisa procurar saúde e saber que tem o atendimento. Precisa estar empregado e precisa ter um teto para morar, né? Não dá para casar e morar e se enfiando para dentro da casa dos pais. É complicado. Quem casa quer casa, não é assim? Perfeito. Então, essa é uma vertente que a gente já está trabalhando muito em cima disso, desde o dia 7 de outubro, e vamos dar muito foco, porque é um conjunto de ações. E a questão da educação, o que o senhor já tem mapeado? E eu falo educação lá desde não só do ensino fundamental, mas do próprio centro de educação infantil, que acolhe essas crianças ainda ali nos primeiros anos de vida, e até depois o jovem aí começando para a fase adulta, enfim, quando ele já começa a pensar num curso profissional, seja superior ou médio. O senhor já tem mapeado essa situação da cidade? A questão de formação superior, o município é pequeno, não comporta. Hoje o município já oferece o transporte para os centros maiores, para o jovem que queira fazer a sua faculdade. Eu acho que o que o município pode fazer na questão da educação é procurar ser um órgão facilitador para que o jovem tenha acesso a essa universidade, para ter uma formação melhor. Porque é aquela história, né? Nós precisamos de formação para a pessoa qualificada, ela vai conseguir um trabalho melhor, vai conseguir um ganho melhor. E, como eu disse, para a gente buscar a permanência do jovem, né? Porque senão, o jovem saindo do município, nós perdemos a mão de obra. E se nós perdemos a mão de obra, qual empresário vai querer instalar a sua empresa no município? Tudo isso é uma corrente que nós temos que trabalhar um conjunto de ações para reter os jovens. E aquela questão que constitucionalmente afeta o município, que é a questão das creches, que são centros de educação infantil, e até o ensino, ali, as primeiras séries do ensino fundamental. O senhor já tem em mente como anda, se tem déficit de vaga em creche, enfim? Nós temos hoje 2 creches no município, uma na sede, em São Pedro do Paraná, e outra no distrito de Porto São José. São boas creches, com bons profissionais. O que, num primeiro raio-x que fizemos, assim, estão trabalhando no limite. Existe pouca demanda além do limite. Mas, como a gente imagina que em atrair gente para o município, essas creches, com certeza, nós vamos providenciar para que sejam ampliadas, né? Nas escolas, no quesito escolas, nós temos hoje 2 escolas, uma escola nova, inaugurada há cerca de pouco mais de um ano, e temos uma outra que deve ser inaugurada agora, no final de dezembro, início de janeiro, no Porto São José, para substituir a antiga, que estava realmente bem precária. Então, acredito que, momentaneamente, a demanda vai estar bem suprida. Nós estamos falando de coisas que até se confundem, que são atribuições do município, do Estado e até da União, mas o prefeito é a autoridade visível do povo, né? Então, acaba tudo ali na prefeitura de alguma forma, né? E cabe ao prefeito o encaminhamento dessas questões. Segurança, por exemplo, que é o próximo tema. Nós sabemos as atribuições do Estado e da União em relação à segurança, sobretudo aqui numa região próxima à fronteira, né? Mas as pessoas têm a sensação de segurança ou de insegurança, se estão bem ou se estão ruins. O Porto São José, principalmente, que é onde recebe o maior volume de turistas, e a cidade também de São Pedro do Paraná. Como o senhor vê que essas localidades estão servidas no quesito de segurança? Aí é uma questão que nós precisamos realmente buscar melhoria. Em São Pedro nós temos uma base da Polícia Militar ali, mas é uma base que não atende, os policiais que estão ali não atendem somente São Pedro do Paraná, eles atendem outros municípios no entorno.
e acaba ficando muito demorado. Para pegar um exemplo, se nós tivermos uma ocorrência lá no Porto de São José e a viatura precisar se deslocar, nós estamos falando aí de 18 quilômetros aproximadamente, e ainda passando por dentro de Porto Rico, porque o trajeto de São Pedro a Porto de São José não é todo pavimentado, pega aí 6 quilômetros de estrada de chão. Então, se não quiser andar por estrada de chão, tem que passar por Porto Rico. Nós entendemos que a necessidade com relação à segurança é que nós tenhamos policiais baseados no Porto de São José. E a gente vai trabalhar, buscar entendimento junto à Polícia Militar e ao Governo do Estado para conseguir policiais que residam, que fiquem no Porto de São José. Porque, principalmente por ser uma região turística, a gente sabe que sempre tem uma ocorrência ou outra, né? E a gente precisa suprir essa necessidade da população. É em cima disso que nós vamos trabalhar. Sempre se confunde muito a questão da população em situação de rua ou de mendicância com segurança pública. E, na verdade, são questões distintas. Nós só vamos trabalhar aqui um tema após o outro. As pessoas em situação vulnerável. Como o senhor vê e o senhor pretende desempenhar uma política voltada para essa clientela? Na verdade, a nossa política toda vai ser voltada para a população, para atender as necessidades da população. São Pedro do Paraná, essa questão de morador de rua, felizmente nós praticamente não temos, mas as pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente vai buscar entender melhor todas as necessidades, principalmente com uma área de assistência social bastante atuante, para enxergar isso no momento que aconteça e para trazer para o município o que é que nós precisamos fazer para atender essas pessoas. Isso é muito importante. Prefeito, indo agora para a questão regional, a integração dos municípios através da AMUNPAR. O senhor já tem conversado com os demais prefeitos eleitos com relação à formação de chapa, logo na virada do ano já tem a eleição da diretoria, o senhor já foi procurado, já se comprometeu, como andam essas conversas? Eu fui procurado recentemente para a questão da eleição do consórcio de saúde, mas agora na reta final houve algumas mudanças ali, vai ser chapa única, a eleição no início do ano. Com relação ao MUPAR, o contato que eu tive com alguns prefeitos foi ainda contato informal, né? Ainda não começou, a corrida não começou diretamente. O Caetano não pretende estar diretamente? Nesse primeiro momento, não. No primeiro momento, meu foco é o município e as necessidades de São Pedro do Paraná. Lógico que trabalhando de forma integrada com a MUPAR, com o consórcio de saúde, porque é um todo, né? Prefeito, já encaminhando o final da nossa boa conversa, esclarecedora conversa, deixar o microfone do Diário do Noroeste à disposição para que o senhor faça as suas considerações. Se algo não foi dito ou não foi perguntado, fique à vontade, por favor. E mais, pode falar diretamente com a comunidade do seu município. Bem, na verdade, desde o dia 7 de outubro, eu quero dizer para a população de São Pedro, do Paraná e demais bairros lá, a gente já vem trabalhando. Eu não sou ainda o prefeito em exercício, mas já fizemos 2 viagens para a capital. Nos reunimos com os deputados que nos apoiam, nós temos aí um time bom de deputados que estiveram conosco na caminhada e vão nos apoiar durante a gestão. Já tivemos visitando a maioria das secretarias estaduais, já buscando recurso. Então, quero dizer para a população que a gente não está esperando o dia 1º para começar a trabalhar, não. Já começamos a trabalhar dia 7 de outubro em prol da população, em prol do município. E é isso que nós vamos fazer muito. Nós prometemos para a população transparência e muito trabalho, e isso nós já estamos fazendo. O Diário do Noroeste é uma empresa de comunicação multiplataforma, e nessa perspectiva vai continuar trabalhando em 2025 para levar aos nossos leitores, à nossa audiência, o que de melhor acontece, as grandes bandeiras regionais e também o que precisa ser feito. Nesta perspectiva, muito obrigado por estar conosco, prefeito. Conte sempre com o Diário do Noroeste para a divulgação das boas coisas da nossa região. Muito obrigado, Adão. Muito obrigado ao Diário do Noroeste. Quero dizer que o município de São Pedro do Paraná também está de portas abertas para receber vocês lá e para passar todas as informações que vocês necessitem. Diário do Noroeste. Nos acompanhe também nas versões impressa e digital.